Os mandatos das deputadas Samia Bonfim e Fernanda Melchiona perguntaram ao Tesouro Nacional, à Secretaria do Tesouro Nacional, como estava o uso do dinheiro público nos próximos anos. E descobriram que em 2028, por exemplo, não haverá dinheiro nem para pagar a luz. Você precisa acompanhar essa conversa, porque trata do meu, do seu, do nosso dinheiro. E essa conversa é com o economista que rachou o pessoal. Davi De Castro, muito obrigada por aceitar essa conversa aqui com a gente. Você é hoje uma das pessoas que mais entendem do orçamento brasileiro. E o orçamento está por trás desse racha do pessoal que veio a público, enfim. Explica pra gente o que foi esse estudo, o que você... como é que anda o uso do dinheiro público e, afinal de contas, o governo conseguirá ou não cumprir a meta fiscal, cumprir o que está estabelecido no arcabouço fiscal? Bom, Mara, essa é a pergunta central para entender o que vai acontecer nos próximos anos na economia brasileira. Com o estabelecimento do novo arcabouço fiscal como a principal regra orçamentária do país, nós temos uma incompatibilidade matemática entre as taxas de crescimento dos pisos da saúde e da educação e a taxa de crescimento do teto de gastos estabelecido pelo novo arcabouço. Ou seja, uma parte do orçamento cresce a uma velocidade superior ao conjunto do orçamento. Por que isso? Porque o teto de gastos cresce a uma taxa equivalente a 70% do crescimento das receitas primárias. Os pisos da saúde e da educação, guardadas as devidas especificidades de cada um, a saúde crescendo a 15% das receitas correntes líquidas e a educação crescendo atrelada aos impostos, nós temos o seguinte: 70% cresce o teto e a saúde e a educação cresce com as receitas a 100%. É como se tivesse um caminhão correndo em uma estrada a 70 km por hora, fechando a estrada, e atrás os carros da saúde e da educação correndo a 100 km por hora. O que acontece é óbvio, esses carros vão bater no caminhão. Enquanto eles não baterem, eles vão atropelando as despesas que estão no caminho e não possuem proteção constitucional, tal qual os pisos. Isso quer dizer o seguinte, que em algum momento os pisos da saúde e da educação vão ocupar praticamente todo o orçamento, não sobrando mais espaço para as outras despesas, por conta dessa incompatibilidade. Ou seja, o novo arcabouço fiscal, ele não funciona junto com os pisos constitucionais estabelecidos para a saúde e a educação. Essa incompatibilidade vai levar a um colapso orçamentário entre 2028 e 2029, conforme os dados da própria Secretaria do Tesouro Nacional. É um momento em que os carros da saúde e da educação vão bater no caminhão. Nesse momento, as despesas discricionárias elas vão zerar, ou seja, os gastos com custeio, água, luz e os gastos com investimento público, que são importantíssimos, tá? Construção de estradas, hospitais, faculdades, eles ficam zerados. E esse momento é um momento crítico e ele está cada vez mais próximo. Então, o Brasil terá que fazer uma escolha entre a manutenção dos pisos da saúde e da educação ou a manutenção do novo arcabouço fiscal. Não há compatibilidade. E aqui eu não estou falando de algo da minha percepção ideológica que é a favor dos pisos. Estou falando de uma incompatibilidade que é matemática e que não se resolve nem com aumento de receitas. E por que isso causou esse racha no pessoal? Porque o debate sobre o novo arcabouço fiscal, que se inicia ainda no governo de transição, quando a PEC de transição obriga o governo Lula, que iria assumir, a enviar uma proposta em substituição ao antigo teto de gastos do Temer, gera uma proposta de retomada da lógica de teto de gastos. Tá? E ali a bancada ela tem perspectivas diferentes em relação à sua autonomia do governo federal. O deputado federal Guilherme Boulos, ele tenta ter uma posição acrítica e adesista ao governo federal. É uma opção dele e é um direito dele como parlamentar, apoiar
praticamente todas as medidas, salvo as exceções que são caras ao campo da esquerda. Bom, naquele momento ele tinha uma posição inicial de apoio ao novo arcabouço fiscal. Nós, na assessoria, produzimos estudos demonstrando essa incompatibilidade matemática, por exemplo, entre os pisos da saúde e da educação e um novo teto de gastos. Diante disso, ele ficou muito incomodado com essa nossa posição, porque isso enfraqueceria a venda do novo arcabouço fiscal como uma solução definitiva para o problema fiscal brasileiro. E ele tenta, por meio da coerção, da força, fazer com que eu parasse de fazer as críticas e apresentar esses estudos. São críticas técnicas, antes de tudo, né? Críticas necessárias até para aprimorar o novo arcabouço fiscal. Ele perde esse debate internamente após um seminário realizado com o conjunto da bancada, com professores da Unicamp, professores da UFRJ e eu participando, e isso incomodou ele profundamente. A bancada e o partido decidem votar contra o novo arcabouço fiscal, contra a posição dele. Isso incomodou muito ele e a partir desse momento, no início do primeiro semestre de 2023, ele passa a impedir as críticas dos assessores e agora até mesmo de outros parlamentares ao acabar com o nosso princípio que fundamenta a nossa democracia interna, que é o respeito à proporcionalidade no partido. Quer dizer, a gente está falando até agora, o estudo, quer dizer, a assessoria técnica, o estudo, o arcabouço não se sustenta. A gente não entrou no debate se você é contra ou a favor do arcabouço. Porque o ponto não se sustenta. Esse foi o ponto. Quer dizer, você foi demitido por conta disso. Esse foi o principal motivo em que leva a um processo no PSOL de coerção contra assessores que apresentassem estudos técnicos, pareceres técnicos que poderiam atrapalhar a tramitação de algumas matérias do Poder Executivo. Tá? Então, esse momento foi crucial para entender como que o pessoal muda a sua forma de tratamento com os assessores e com os deputados de uma minoria que pretende manter uma autonomia relativa do governo federal. Autonomia ou oposição? Autonomia. Por que autonomia? Porque nós temos a seguinte linha tática de ação: apoiar o governo em tudo, absolutamente tudo, como linha de frente, que for necessário para a redução das desigualdades sociais do país, que for necessário para ampliação de investimentos públicos, redução de taxas de juros, melhorias para o povo, em absolutamente tudo, o que é totalmente diferente do que a extrema-direita faz, do que o PL faz. Porém, contudo, entretanto, denunciar e cobrar para que o programa eleito nas urnas pelo próprio governo Lula seja cumprido à risca, né? Por exemplo, nesse programa eleito nas urnas, não havia nenhuma intenção, nenhuma declaração sobre redução do benefício de prestação continuada, BPC. Então, nossa posição, obviamente, é que o BPC deve ser mantido como tal qual ele é. Obviamente, isso não quer dizer defesa de fraude, mas sim defesa da qualidade, da expansão qualitativa do BPC. Enfim, então, a redução do BPC, o corte no BPC, contribui, resolve o arcabouço fiscal, enfim, você conseguir atingir as metas e tal, ou ainda assim, essa colisão que você falou no começo dessa conversa, ela vai acontecer? Não é cortando o BPC que vai resolver isso? Não é cortando o BPC, até porque o corte planejado para o BPC estava na casa dos 2 bilhões. Isso daí é totalmente significante, tá? Diante do tamanho do orçamento, por exemplo, o peso da saúde está na casa dos 200 bilhões. Então, isso era totalmente suficiente, ao passo que prejudicaria milhões de famílias em situação. Para quem não conhece, o BPC é um benefício de prestação continuada que é pago para pessoas idosas e pessoas com deficiência que estão em situação de extrema pobreza. Cortar famílias do benefício
em nada ajudaria no novo arcabouço fiscal, tá? Da sua sustentabilidade. Você pode compartilhar com a gente a sua visão sobre a situação econômica atual? E quais seriam as principais medidas que você propõe para enfrentar esses desafios econômicos? Eu acho que o principal desafio econômico do país nas últimas décadas, desde quando a inflação foi dominada, resolvida, a questão da estabilidade monetária foi... a gente estava às vésperas de uma hiperinflação. Desde que isso foi resolvido, eu acho que o grande desafio tem sido o crescimento, né? Perfeito. A grande questão hoje, vou puxar para o meu lado da política fiscal, é o seguinte: nós temos uma política fiscal que aprofunda as desigualdades sociais no país. Do lado das receitas, da tributação, nossa carga tributária, apesar do senso comum achar que ela é muito grande, e tem razão para isso, ela, antes de ser alta, ela é muito desigual, muito mal distribuída. Ela pesa muito para o pobre e pouco para os mais ricos. Por quê? Porque a maior parte dela está concentrada no consumo. Então, quando eu compro 1 quilo de café e você compra 1 quilo de café e uma pessoa beneficiária do BPC compra 1 quilo de café... Estamos pagando o mesmo imposto. Estamos pagando o mesmo imposto. E o CEO, e o dono, e o controlador de uma grande empresa compram eu costumo dar de exemplo o seguinte: o sujeito que está na rua, está em situação de rua, ganha um dinheirinho e vai lá comprar um pão, ele está sendo tributado da mesma forma que o cara que manda o motorista dele comprar o pão na padaria, né? Perfeito, exatamente. E o porquê disso? O porquê disso é que, do outro lado, na tributação das altas rendas e do patrimônio, o Brasil tributa muito pouco em qualquer comparação internacional. Se a gente olha como que se tributa nos países membros da OCDE, nos 33 países membros da OCDE, a gente vai perceber o seguinte: a carga tributária do Brasil está abaixo da média da OCDE, um pouquinho abaixo, tá? Nos 33%, e a OCDE está nos 34%, provavelmente. Mas como é que é a distribuição da carga tributária nos países centrais, nos países desenvolvidos e no Brasil? Lá se tributa muito mais renda e patrimônio e bem menos no consumo. Porque quando você tributa renda e patrimônio, você pode tributar de forma diferente. Posso estabelecer uma alíquota de 27,5% para a gente pode estabelecer uma alíquota zero para o beneficiário do BPC. Quando se tributa o café, o arroz e o feijão, isso não é possível. Tá? Então, a carga tributária deles é focalizada nos impostos diretos e a nossa nos indiretos. Por isso a percepção da população mais pobre de que a nossa carga é alta, porque ela é muito alta para os mais pobres, ao mesmo tempo que é baixa para os mais ricos. Então, é uma aberração. Então, o pobre paga muito para o rico pagar pouco. Isso é um problema que tem que ser combatido. A reforma tributária resolve isso? A reforma tributária ela não resolve isso, porque, além desse problema, né, da distribuição qualitativa da carga tributária, há um problema de complexidade da carga tributária. A reforma tributária avançou na questão da complexidade, embora o Congresso tenha deteriorado muito a intenção inicial, com um enorme rol de exceções que vão penalizar a população mais pobre, inclusive, tá? Mas ela melhora a complexidade vai ser ainda mais regressiva? Não vai ser mais regressiva do que hoje, mas ela também não vai ser mais progressiva. Ela vai tratar de distribuição de uma reorganização dos tributos no Brasil, que hoje é um caos, é um manicômio tributário, e isso é resolvido, mas sem tocar na questão da desigualdade social, que é o nosso principal problema histórico. Mara, só uma observação. Isso pelo lado das receitas. Pelo lado dos gastos, nós também temos algumas aberrações no Brasil que beneficiam os mais ricos. Por exemplo? As desonerações tributárias para o agronegócio, para as frações dos setores econômicos que possuem muito poder de organização e de pressão no Congresso Nacional, no Executivo. Então, o nosso volume de desoneração tributária, de benefícios fiscais para os mais ricos pagarem ainda menos tributos, no final das contas, é muito elevado. Isso ficou claro quando o ministro divulgou aquela tabela dos benefícios fiscais, enfim, você vê ali que é o setor financeiro, você vê uma série de empresas que definitivamente
Que fazem um planejamento tributário muito agressivo, aproveitando também de medidas recorrentes no Congresso de Refis. Então, ele já leva em consideração isso tudo. Por exemplo, no Brasil tem refinanciamento das dívidas das grandes empresas de tempo em tempo. Então, os setores econômicos eles já fazem um planejamento tributário sabendo que tem um refis ali na frente. Então, você deixa de pagar tributo. Por exemplo, você pode comprar títulos de atividade pública ganhando as taxas de juros mais altas do mundo, deixa de pagar, fica ganhando juros altos. Espera o próximo refis. Espera o próximo refis e você consegue um perdão ali dos juros, das multas e só paga o principal. Então, há um funcionamento já histórico no Brasil que amplia as desigualdades e beneficia os mais ricos e que tem que ser combatido, né? Quais as suas principais críticas ao atual modelo econômico do governo e quais as alternativas que você sugere? O atual modelo econômico do governo, baseado no novo arcabouço fiscal, no que se refere à política de gastos, ele impede que o Brasil faça um ajuste pelo lado das receitas. Isso pode ser contraintuitivo para quem está nos ouvindo. Por quê? Porque regra de teto de gastos impõe um ajuste pelo lado dos gastos necessariamente. Por exemplo, se eu tenho um teto de gastos de R$5.000, tá? E eu estou gastando 6 mil. A escola do meu filho aumenta, eu vou começar a gastar R$7.000 no próximo ano. Adianta o meu salário aumentar para eu cumprir o teto de R$5.000? Não, eu tenho que cortar os gastos para me adequar a esse teto. Então, regra de teto de gastos, ela foca única e exclusivamente nos gastos. Mas não tem que se dar uma ordem na qualidade desses gastos, porque eu fico assim chocada quando eu vejo algumas matérias que saem do salário do ministro do STJ ou do ministro dos TJs estaduais, enfim. Estou citando os exemplos do judiciário que são os mais flagrantes, enfim. Mas tem outros. Você não vê que há gastos, as emendas parlamentares. São gastos de péssima qualidade, né? Então, a grande questão que o mercado financeiro debate no Brasil é o tamanho do orçamento. E esquece a qualidade do orçamento. O orçamento tem que ter qualidade. O BPC é um gasto de alto efeito multiplicador que reduz fortemente as desigualdades sociais, assim como o Bolsa Família. Então, tem gastos que são muito importantes nesse país tão desigual. E tem outros que devem ser combatidos duramente. Por exemplo, há uma elite, né, no serviço público, uma pequena elite que tem salários milionários ao longo do ano, né, salários mensais que passam de R$100.000. Esses gastos devem ser combatidos, assim como os gastos tributários que beneficiam empresas, setores econômicos que ganham benefícios fiscais. E no caso do orçamento secreto, dessas emendas de orçamento secreto, que o PSOL foi o primeiro partido a denunciar, que o PSOL foi o partido... O PSOL foi o primeiro a denunciar as emendas, né? Foi o primeiro a denunciar. O orçamento secreto. E a queda do orçamento secreto começa com uma ADPF no PSOL, que recorre ao Supremo Tribunal Federal para acabar com essa aberração. Inclusive, Mara, é importante dizer isso. Muita gente fala, o piso da saúde é um problema. O problema é você usar orçamento secreto para cumprir o piso da saúde. Emenda PIX, sem nenhum controle de qualidade dos gastos. O problema é de qualidade de gastos. E muito se discute o tamanho de orçamento. Não adianta cortar um BPC, despesas vinculadas ao salário mínimo, saúde e educação, manter emenda PIX, que é uma qualidade terrível de gastos e uma máquina de corrupção e que fragiliza cada vez mais a nossa democracia, o processo democrático, desequilibra as forças democráticas no país, né? Aquela matéria da revista Piauí deixou isso claro, quando mostrou aquele gasto em próteses dentárias numa cidade do Maranhão, que tinham mais próteses do que habitantes, né? Ficou claro de que aquele gasto não era para próteses dentárias, enfim. Exatamente. E esse gasto que a gente tem até a dificuldade de ter o controle de quanto se gasta de emenda de orçamento secreto, porque é secreto, por definição. Então, o que a gente sabe pode ser muito maior, tá? Por outros caminhos, que volta e meia a gente descobre mais uma torneira aberta no orçamento para essas emendas.
a qualidade do orçamento fica terrível, os pisos constitucionais eles ficam deteriorados qualitativamente e eles acabam com a democracia, com o debate democrático no Congresso. Por quê? Porque se estabelece uma relação entre o poder executivo e o poder legislativo baseado no toma lá da cá de emendas, e não num estudo técnico, na qualidade das matérias, na análise do mérito das matérias, e sim, enquanto será pago de emendas de orçamento secreto. Quer dizer, além do fundo partidário para as eleições e tal, você tem todas essas emendas servindo a esse processo, a esse sistema, para o sistema eleitoral, porque ele vai usar essas emendas, enfim, para benefício próprio. Perfeito. As emendas de orçamento secreto, pouca gente diz isso, mas é uma máquina de ampliação das desigualdades sociais. Por quê? Primeiro, porque ela formata uma composição no poder legislativo que favorece uma composição de parlamentares que não tem nenhum compromisso com o conjunto da sociedade, né? Porque quem aceita esse tipo de emenda, ele não está nem aí para um país tão desigual quanto o Brasil, ele quer desviar recursos, cobrar do governo a cada voto. Então, você favorece que essa composição se mantenha, porque quanto mais orçamento secreto você dá, mais parlamentares que recebem orçamento secreto você vai reproduzir, né? Esses mandatos eles tendem a se concretizar e se consolidar pelo poder financeiro que as emendas dão para eles. Isso amplia a desigualdade, também porque você deteriora gastos que reduzem a desigualdade social. Por exemplo, gastos com saúde, com educação, reduzem a desigualdade social ao longo do tempo. Se você pega orçamento secreto para contabilizar como gasto de saúde e educação, por exemplo, as próteses dentárias, elas são contabilizadas como gasto de saúde e elas não estão chegando no povo, certo? Então, há uma máquina de desigualdade, de desvio que amplia as desigualdades, as injustiças sociais no Brasil e reproduzem esse parlamento extremamente conservador que nós temos hoje, de péssima qualidade, porque eles vão ser reeleitos, porque o poder deles é muito maior do que quem está de fora, né? Eu acho essa questão, eu falo que nosso grande desafio é levar a discussão do orçamento para a mesa do bar, sabe? A discussão do dinheiro público, para que todo mundo fale sobre o dinheiro público. O pessoal faz um trabalho técnico, debruçado em cima desses números, com muito rigor. E eu estou falando do trabalho técnico, não estou entrando na questão ideológica, tá? Quando você faz essa analogia ali da estrada, do carro batendo e tal, a gente está falando de números. Planilha, roda a planilha, bota os números, pega o Tesouro Nacional, que deu os números e tal. Qual é o impacto? Aí você sai do pessoal. Quer dizer, o pessoal tem esse trabalho com muito rigor. Você é demitido, entre outras coisas, por conta desse trabalho. Eu acho que foi o principal ponto, foi a divergência em relação ao posicionamento, o seu posicionamento em relação ao orçamento. Isso quer dizer que o pessoal vai largar a mão em relação à fiscalização do orçamento? O grande debate do pessoal hoje é a autonomia que ele deve ter em relação ao governo federal. Uma ala quer ser governo, atuar como se fosse o governo. Isso sem questionar nada. Sem questionar nada, e eles entendem que isso é necessário para o combate à extrema-direita. O campo minoritário do PSOL, que é composto, por exemplo, pela deputada Luísa Erontina, em oposição ao campo liderado pelo deputado federal Guilherme Boulos, pensa o seguinte: nós temos que ter autonomia, apoiar o governo no que é necessário, mas também fazer críticas construtivas em um país em que o lobby do setor econômico é muito forte. E o PSOL, ao ter autonomia relativa tanto do governo quanto dos setores econômicos, ele tem a capacidade de formulação técnica e formulação política para fazer denúncias que outros partidos não podem fazer. Por exemplo, o orçamento secreto foi denunciado inicialmente pelo PSOL, né? Porque ele não faz uso do orçamento secreto. Porque ele não faz uso do orçamento secreto e porque ele não era base de um governo que usava orçamento secreto, né? Inclusive, Mara, tem algo que é importante dizer aqui sobre orçamento secreto. Muita gente associa o Arthur Lira como a grande figura do orçamento secreto, como a causa, praticamente a causa do orçamento secreto. Arthur Lira é a causa do orçamento secreto. Isso é errado. Ele era um gestor, um intermediário de um sistema.
Orçamento secreto é um sistema em que o governo federal, então, eu estou colocando aqui o governo Lula 3, e o Poder Legislativo se juntam nas barganhas para aprovar matérias. Por exemplo, em dezembro de 2024, o governo federal, por intermédio de Arthur Lira, contando com Arthur Lira como intermediário, paga 4,2 bilhões de reais de emendas de orçamento secreto para Arthur Lira distribuir para os parlamentares votarem a favor do pacote fiscal, que prejudicava, por exemplo, o PPC, a política de valorização do salário mínimo e abono salarial. Então, criou-se um sistema no Brasil. E, por exemplo, só quem pode falar isso, que o governo federal também participa dessa lógica, é um partido que tem autonomia, sabe? Por isso que é importante manter a autonomia. O que de forma alguma significa oposição, ou a definição de oposição é se calar diante das obrigações de um parlamentar de fiscalizar o orçamento público. É isso ser oposição? Claro que não. Isso é uma obrigação moral e ética de um partido como o PSOL. E a partir do momento que o PSOL deixa de cumprir esse papel, nenhum outro partido cumprirá. E isso vai fragilizar muito a nossa democracia. A gente tem uma bancada pequena, relativamente pequena, de 13 deputados. Mas na legislatura passada nós tínhamos uma bancada ainda menor e nós conseguimos derrubar o orçamento secreto no Supremo Tribunal Federal e alavancar na sociedade, no conjunto da sociedade, um forte apoio para a derrubada dessas emendas. Então nós temos um papel ideológico, político, parlamentar da mais alta importância para a sustentabilidade da democracia no país e para o combate à extrema-direita, que é beneficiada justamente desse sistema altamente corrupto e regressivo de orçamento secreto e de outras práticas imorais. Como é que você vê o futuro do PSOL após esse episódio todo e qual será o seu papel nesse contexto? Olha, eu não falo como indivíduo, eu faço parte de um grupo. E um grupo minoritário no PSOL que tem mais de 30% do partido. Nosso grupo, né, durante a história, já chegou perto de ter maioria, já foi maioria na bancada do PSOL. Bom, o que acontece é que a vida democrática no PSOL, a liberdade de crítica, se baseava no princípio da proporcionalidade. Então, isso significa o seguinte, nós somos minoria na bancada, nós temos 4 parlamentares na bancada, mais de 30%. Isso quer dizer, por exemplo, que nós temos direito a 1 ano de liderança dos 4 anos, criticar uma líder, por exemplo, que seria a Samia Bonfim ou a Fernanda Melchiona, dos deputados federais desse grupo, por exemplo, ou até a deputada Luísa Erundina, se fosse o caso. A partir do momento em que tudo é votado a partir do que a maioria decide, os espaços de atuação dessa minoria, eles são eliminados, por exemplo, inclusive para a indicação da assessoria. Um parlamentar ele tem todo o direito do mundo de demitir um assessor dele, que ele discorda. Isso é natural. Se eu fosse assessor, por exemplo, do deputado federal Guilherme Boulos, isso não teria nenhum incômodo, ele teria que me demitir, aliás, eu nunca seria, mas se eu fosse, ele teria todo o direito de me demitir. Porém, no PSOL a gente respeita esse princípio. Proporcionalmente, os nossos cargos na assessoria da bancada, os cargos técnicos, eles devem ser divididos de acordo com o tamanho dos grupos políticos. Se nós temos 30% da bancada, nós temos 30% dos cargos. E eu estava nessa cota. A partir do momento que eles me demitem e numa mesma reunião que eles praticam essa demissão, eles comunicam que nós não vamos ter 1 ano de liderança, eles acabam com a proporcionalidade que dá vida ao partido, que dá espaço à crítica, às minorias. O partido é assim desde 2005. E essa lógica incomoda determinados setores do PSOL, porque eles sabem que, por exemplo, a liderança de uma parlamentar como Samia Bonfim, com a autonomia relativa do governo, pode, de fato, obstruir pautas do governo que estejam em desacordo com o que é necessário para a redução de desigualdades sociais no Brasil, sabe? E às vezes você tem um custo com o governo quando você faz isso. E esse custo o pessoal sempre assumiu tranquilamente. Apoia o governo no que tem que apoiar, critica no que tem que criticar. Nada a ver com sua oposição. Boulos é quem manda no PSOL hoje? Hoje o Boulos é quem manda no PSOL. Por seu tamanho, por ele tem uma história muito importante na luta de classes no Brasil. Ele foi o organizador do mais importante, do maior movimento por luta por moradia na América Latina. Então ele tem uma história muito importante, um papel muito importante da esquerda. Porém, a tática dele
de adesão à crítica, ele como um quadro político que vem de fora do pessoal, de fora da nossa cultura democrática, e não participa da nossa construção como partido, ele entra no PSOL com uma perspectiva de transformar o PSOL em outro modelo de organização política, um modelo em que a direção do partido, quem tem a maioria, esmaga a minoria. Esmaga a minoria. Uma dirigente do MTST e dirigente do PSOL, que também é companheira do Boulos, ela faz uma postagem no Twitter muito grave, gravíssima, que desmascara, inclusive, o argumento de que a minha demissão se deu por ofensas. Ela escreve que a bancada acerta ao não dar espaços na liderança para a minoria do partido, para a oposição a ela no partido. Ou seja, ela escancara que foi uma perseguição política, tanto na minha demissão quanto na decisão de não dar a liderança do partido para o nosso campo. Qual vai ser o nosso próximo passo? Disputar e conversar com a militância do PSOL sobre o que está acontecendo, como isso rasga a nossa história, como isso compromete o papel do PSOL na democracia brasileira, para muito além, inclusive, do campo socialista. E nós vamos recorrer à militância para a militância atuar para que o PSOL seja salvo dessa lógica que é a lógica da maioria dos partidos e que nos levou onde nós estamos nesse momento. Então, eu vou continuar atuando, inclusive na Câmara dos Deputados, pelos nossos mandatos, para manter o PSOL firme nessa disputa. E agora, já que a disputa foi para fora, nós vamos fazer essa disputa com a militância, buscando a conscientização da militância para a necessidade absoluta de que o PSOL tenha autonomia para criticar questões que possam ser sensíveis ao governo. Por exemplo, se o governo manda uma medida que vai prejudicar o benefício de prestação continuada, o pessoal tem que ter autonomia para falar: olha, o governo está errado. Ah, mas isso vai gerar custo para o governo. Infelizmente, o custo que isso vai gerar para a sociedade, para quem está passando fome, vai ser muito maior. Então, que o custo fique no governo, porque quem nos elege é o povo mais pobre. É ele que nós representamos, antes de tudo. O que você me falou agora sobre essa estrutura, você coloca... O que você está colocando é que Boulos não é um democrata? No debate interno do PSOL, definitivamente, ele não respeita a democracia. Isso eles, publicamente, quando ele fala que a oposição não pode ter direito a participar de espaços dentro do partido, como a liderança do PSOL e liderança do MTST fala no Twitter que a minoria não vai ter espaço na liderança do partido nessa legislatura, obviamente isso não é democracia. Democracia é você respeitar o direito da minoria de atuar, de criticar, de ter espaços para atuar dentro do que ela representa, dentro da militância que ela representa. Você esmagar a minoria porque você tem a maioria no voto, demitir assessores que representam a minoria na nossa composição técnica, você está desrespeitando a democracia interna do partido. E veja, Mara, isso é muito grave, porque se a pessoa não consegue respeitar a democracia interna de um partido, ela vai ter moral para combater a extrema-direita autoritária, antidemocrática? Não, infelizmente. Essa é a conclusão que eu chego. Estão esmagando o direito da minoria. Mara, nós já tivemos a maioria da bancada do PSOL no nosso campo, em determinado momento. Nesse momento, nós podíamos simplesmente, na base do voto da maioria, falar que eles não teriam liderança e nem espaço na nossa assessoria e que seria tudo nosso, porque nós temos maioria. Nós esmagaríamos a crítica interna e conseguiríamos monopolizar o pessoal, porque com pouco espaço, há pouca chance de atuação e de domínio do partido. Porém, não, nós respeitamos a minoria quando foi a nossa vez. E agora eles nos respeitam. Só para a gente amarrar isso, você acha que esse episódio vai causar mudanças na estrutura do partido? Eu acho que vai. Por quê? Porque hoje a militância não está ciente dos acontecimentos, da disputa, de como está se dando a disputa interna por espaços. Ela não está ciente, por exemplo, que o deputado federal Guilherme Boulos, em articulação com sua base de apoio, impediu que a deputada Sâmia Bonfim, a deputada Fernanda Mantoni, deputado federal Glauber Braga, vejam só, deputada federal Luísa Erundina, tivessem um ano de liderança da minoria dos 4. Eu tenho certeza absoluta que a nossa militância, inclusive a base de apoio do deputado federal Guilherme Boulos, não concorda
que uma minoria do partido, cuja a nossa expressão mais significativa, inclusive, é a deputada Luísa Erundina, não tem espaços dentro do partido para debater, espaços proporcionais. E eu acho que isso pode mudar qualitativamente e quantitativamente o debate interno no PSOL. Isso vai mudar. Muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço, é um prazer enorme, eu sou fã da Mara, do My News, Eu sou sua fã. Hoje eu estou muito feliz. Você que ficou com a gente até agora, compartilha esse vídeo, porque esse assunto é muito importante. Compartilha, porque a gente está falando sobre o nosso dinheiro, o meu, o seu, o nosso dinheiro. É o orçamento público. Manda dúvidas, sugestões e eu te vejo na próxima.